Olá, olá, boa noite. E especialmente para quem vai assistir à live gravada. Começo já por dizer o tema. O tema de hoje, mais um tema dedicado à adolescência. E qual é que será a solução saudável para a preguiça na adolescência? É um dos temas que mais os pais me trazem, a questão da preguiça, a questão de o adolescente não quer saber de nada, não faz nada daquilo que tem, as responsabilidades são nenhumas. E nesta live, quem ficar até o final vai perceber que esta questão depende muito mais dos pais do que propriamente dos adolescentes. E podem já estarem a perguntar porquê, como é que eu tenho a ver com isso? É isso, quem ficar até o final vai descobrir isso mesmo. Então, eu vou aguardar que algumas pessoas entrem. Vou aqui partilhar com algumas pessoas também, enviar aqui os aviõezinhos. E, entretanto, vou começar a falar essencialmente de quê? Essencialmente da definição de preguiça que eu encontrei num dos muitos dicionários que existem e que falam de que a preguiça é uma tendência de uma pessoa para evitar ou recusar um esforço, a indolência, inação, moleza, lentidão, vadiagem. E é um pouquinho isso que eu vou ouvindo de muitos pais, que também me dizem, os pais discos riscado, que estão sempre a repetir a mesma coisa e parece que nada funciona. Do tipo, ela é desarrumada, o quarto dela fica um caos, tem as coisas organizadas à maneira dela. Se não andar em cima dela, o quarto chega a um estado que Deus me livre. Se eu mandar arrumar, ela arruma, mas volta sempre ao mesmo. Peço para fazer as coisas, mas ela está nas coisas dela, é muito cabeça no ar, ela é preguiçosa por natureza. Chama a atenção para crescerem e não querem saber. A falta de responsabilidade faz com que eu fique alterada. Posso castigar e fica mais tempo sem fazer, mas volta sempre ao mesmo. Não vai por repreensão, não vai por castigo. Falo com ele e não me ouve. Eu repito mais as coisas e não precisava. Gostava que não fosse necessário estar sempre a dizer a mesma coisa. E são quase todos os dias. Isto irrita-me que ele não faça as coisas por sua livre vontade. Eu não imagino como vai ser a casa dela quando não tiver a mãe a controlar. Levanto a voz e não gosto. Não mata, mas mói. Porque é permanente e se calhar fui eu que não dei a educação certa. E às vezes é muito esta a questão que chega. Será que eu dei a educação certa? O que é que eu falhei? O que é que faz com que de facto eu tenha um adolescente em casa que não partilha as coisas, não faz, só quer estar no quarto, só quer estar no telemóvel. E são muitas, é muito comum estas queixas de aparecerem. Olá Diana, se tiveres alguma questão relacionada com este tema, coloca. Eu hoje estou aqui mesmo para trazer e destratar completamente esta parte relativa à preguiça. E vamos falar um pouquinho da fase da adolescência. A fase da adolescência, eu costumo dizer que é o test drive para a vida adulta. E dependendo dos jovens, porque cada jovem tem o seu ritmo e não há regras, né? Porque vai depender muito também do desenvolvimento do cérebro e tudo isso. Mas a adolescência passa ali entre os 12 e os 20 anos. E é uma fase complicada porque é a busca pela identidade. É uma altura em que vai haver um rompimento com os pais. E este rompimento deve ser visto como natural, esperado e saudável, porque é como um segundo parto. E se nós pensarmos no primeiro parto, né? Que é quando a criança passa
mais ou menos 40 a 42 semanas, ou até menos, né? Dependendo como é que as coisas correm. Se pensarmos o que acontece à criança e à mãe, se a criança fica dentro da mãe mais de 42 semanas, naquela primeira fase, o que acontece é que as duas morrem, mãe e criança. Porque a partir de determinada altura, em que a criança normalmente dá o alarme para sair, atualmente está tudo muito bem, olhando outras questões, né, mais culturais e até de conveniência dos pais. Muitas vezes este impulso que vem da criança não é esperado, é marcado uma data para nascer com base em várias coisas. Então o que é natural nem sempre é natural. E de facto, se no primeiro parto a criança ficar mais do que 42 semanas dentro da mãe, ambas morrem. Porque naquele momento, aquele espaço tornou-se desnecessário para aquele bebê. Ele precisa de nascer, porque as necessidades que ele precisa já não estão lá dentro, estão cá fora. Olá Mimi, bem-vinda. Se tiveres alguma questão relativa à questão da preguiça na adolescência, coloca aqui também para enriquecer este direito. E a mesma coisa acontece na adolescência, por isso é que é o segundo parto. E normalmente é o parto paterno, é o parto que quem faz a função pai na família literalmente empurra o filho para a vida. E porquê? Porque a partir dos 20 anos, se um jovem, um ser humano, ficar dentro da casa dos pais, não vai ser saudável, não vai ser natural e vai prejudicar em muito a sua vida futura. E é natural que nesta fase o adolescente, na busca da sua identidade, ele vai questionar os pais, ele vai pôr em causa valores, formas de conduta, porque ele vai procurar outras referências e vai escolher outras referências. E é muito importante que os pais estejam abertos ao diálogo e à discussão, à troca de ideias. Não bloquear logo só porque sim, tipo, eu é que mando, eu é que sei. Não, estar aberto ao diálogo é muito importante. Porque é normal que o jovem vá escolher outras referências. Antes ele só buscava, agora ele vai escolher. É natural que ele compare, que ele escolha, que ele descarte, que ele agrega e vai explorar muito mais a fundo a vida além da família. Ele vai explorar também, experimentar a sexualidade sozinho e em par. E aqui o papel dos pais também é muito importante, especialmente para falar com o filho sobre as questões de segurança tecnológica e também das infecções sexualmente transmissíveis. E tudo muda muito rápido, por isso os pais não devem ligar muito às escolhas e às opiniões que eles têm, porque hoje eles querem uma coisa, amanhã já mudaram de ideias. E então, o que é que queres ser quando fores grande? É aquela pergunta que realmente vai mudando. E é normal porque eles estão numa busca constante de quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, e isso vai refletir-se no seu comportamento, muitas vezes ambíguo também. E esta mudança constante, ainda mais nos tempos que correm, é necessário ter isto em atenção. E os pais quebrarem ali um bocadinho a ansiedade e às vezes aquela pergunta do onde é que eu errei, o que é que eu fiz de errado, não é? A Marta pergunta, e aqueles adolescentes que não têm pai ou o pai é ausente, como pode ser motivado se automotivar? Ok, aqui eu posso fazer já um alinhamento que, mesmo que o pai esteja ausente, um adulto tem duas funções dentro de si, que é a função mãe e a função pai. E a mãe, a função mãe, acolhe, dá carinho, amor, e o pai protege e empurra para a vida. Mas
uma mulher pode ter a função mãe e a função pai. Função mãe e função pai é uma função só. Um homem e uma mulher têm-na dentro de si integrada, ou deveriam ter. A minha filha tem o pai ausente, então eu faço a função pai. Eu incentivo-a a ir para a vida, a seguir os seus sonhos, a procurar as suas referências, até a discutir comigo sobre algumas questões. Porque a verdade é que quando a preguiça vem por um motivo muito simples. Tem muito a ver, primeiro, com as expectativas dos pais, que muitas vezes são completamente ambíguas. Ou, nem é ambíguas, é uma expectativa na relação que é ter um filho, que são muito baseadas nas histórias que eu ouvi, naquilo que é normal ser na minha família, não é? Eu gosto muito de chamar a normose, é uma grande doença atual, porque nós, na nossa família, achamos que é normal determinada coisa, se vamos para outra, vamos comparar e dizer, ui, que coisa estranha, o que é que isso passa? E a verdade é que ninguém sabe, ou ninguém vive, pelo menos nós adultos, nenhum de nós, por muito que queira, tem referenciais saudáveis do que é uma família. Então é o normal, é a família normal, não é saudável. E muito também aquela questão da romantização do que é ter um filho. Porque é muito engraçado eu falar com mães que eu digo, então, aquilo que falavam, que é o filho é a melhor coisa do mundo, como é que está a ser para ti? E muitas vezes eu própria senti-me extremamente enganada, porque não era nada daquilo que me contaram. E isso, esta romantização faz muito mal, não só aos pais, como também aos filhos. E de ficarmos presos em muitas armadilhas, em construções sociais, daquilo que se fala sobre os filhos. Do tipo, o filho não tem que ter vontade, ou quem manda aqui são os pais, ou outra coisa, o meu filho é a razão do meu viver, e aqui já há uma dependência emocional muito grande de parte dos pais, que indiretamente, inconscientemente, estão ali a aprisionar o filho. O filho é tudo de bom na vida. Eu gostava de ouvir as mães nos primeiros meses para virem aqui confirmar esta frase. Ou nunca vou amar ninguém como amo o meu filho. E aqui já estão a passar a responsabilidade para um ser que acabou de nascer. Ou o meu filho é a minha vida. E aqui castram-no literalmente, porque se o filho sente que é a vida do pai ou da mãe, ele literalmente sente que ele não pode sair de perto, porque senão a mãe morre. Literalmente. Por isso, muitas vezes aqui a questão é, será que os pais têm vida? Será que os pais têm vida ou estão a colocar a sua vida nas mãos do filho, ou colocar expectativas pesadas, muito pesadas, sem saberem, não é? Porque eu nunca vi nenhum pai a fazer nada errado por querer. Cada um faz aquilo que pode com aquilo que sabe. Mas a verdade é que ninguém nos ensinou a ser pais e mães. Por isso nós vamos repetindo muita coisa que vem já das gerações anteriores. E enquanto não quebrarmos este ciclo de violência, de obediência e também de preguiça, porque a preguiça está completamente ligada a isso, os filhos não vão ser o nosso futuro. Eu costumo dizer que o futuro está nas mãos dos pais de agora, que quiserem fazer esta mudança de chip, ou de comportamento, ou de observação da vida tal como ela é. E há aqui também expectativas muito equivocadas, porque pensa-se sempre muito mais nas necessidades dos pais, em vez de se pensar nas necessidades dos filhos, não é? Porque é como se, eu aqui é que mando, eu é que sei, e isto, o meu filho vai ser aquilo que eu nunca fui, e isto vai gerando muita confusão, ainda mais num jovem que está na busca da identidade. E eu trago aqui até um exemplo de como é que isto pode ser feito de uma maneira saudável.
Essencialmente imaginem, há uma decisão que vem dos pais, tem que haver uma ordem, né? Uma hierarquia. As macro decisões devem ser tomadas pelos pais. Por exemplo, a jovem quer pintar o cabelo. Ok, ela vai pintar o cabelo, mas a macro decisão que eu lhe dou é uma orientação macro dos pais. Pode ser, não podes descolorar o cabelo. Não vais descolorá-lo. Podes fazer tudo o que tu quiseres ao cabelo, mas não vais descolorá-lo por uma questão de não estares a estragar a base, não é? Porque é normal eles quererem experimentar. E uma micro decisão fica ao cargo da filha ou do filho de buscar referências com os amigos, de escolher a cor que quer, e ela vai poder fazer aquilo que ela quer, mas tendo em atenção que não vale descolorar. E isto sim é uma orientação, porque é uma orientação macro para e que tem direito a uma decisão micro dos filhos. Isto vai ajudar muito na autonomia, na responsabilização, nas escolhas naturais que depois vão ser necessárias fazer durante a vida adulta. Porque a partir do momento em que não damos espaço nem liberdade para que o filho seja potente, autónomo e nos tornemos desnecessários, e tornar desnecessários não é sermos ausentes ou falta-me agora aqui a palavra, mas é lá de voltar. E voltando ao exemplo do útero, o útero torna-se desnecessário após 42 semanas no máximo, que é o tempo normal, ou médio, não é médio, é o máximo, é o tempo máximo de uma gestação. O útero torna-se desnecessário, é a primeira casa de uma criança. E a partir daí, a criança vai crescer, vai desenvolver-se e vai afastar-se do ninho. É normal. Porque ela é potente. Uma criança, se os pais não fizerem nada, ela vai ter vontade própria. Ela já vem preparada para explorar o mundo. Aos pais compete cuidar do ambiente, dar-lhe a proteção necessária do ambiente, ou seja, de maneira a que ele tenha segurança física e emocional. Cuidando dessa parte, uma criança ela explora o mundo sem qualquer medo, porque muitas vezes os medos são colocados dos pais, né? Ou quando os pais têm muitos fantasmas de coisas que viveram e não veem coisas em si, porque nós estamos cegos para muitas dinâmicas, também não veem nos filhos, não aceitam em si, não aceitam nos filhos. E tudo isto vai causando muito sofrimento. E é importante nós definirmos muito bem que responsabilidades trazem consequências. E estas responsabilidades começam também com os pais. Porque ter um filho foi escolha minha. Foi escolha, foi uma escolha. E esta escolha deve vir pelo excesso de amor dos pais, nunca pela falta. Nunca porque um filho vai fazer companhia. Isso é ilusão. Nunca porque um filho vai salvar um casamento. E isso é muito triste para aquela criança que fica ali no meio de dois adultos que, na prática, não estão ou bem preparados ou bem intencionados. Não é? E, ao mesmo tempo, um filho não deve nada para os pais. Os pais devem fazer o máximo que podem, que querem fazer, dar o mínimo. Tornando-se desnecessários, não é dar mais, é dar o mínimo para que ele esteja preparado e motivado para avançar, para dar mais um passo, para se sentir potente a avançar na vida. E na dúvida, há uma coisa que eu digo sempre, na dúvida, entre dar mais ou dar menos, aquilo que devemos seguir é o dar menos, porque ao darmos menos, nós vamos incentivar a conquista. O que se vê atualmente é que os pais, com tanto medo daquilo que viveram, ou de tanta coisa que passaram, estão a dar tudo aos filhos. E é uma carga enorme. Porquê?
porque muitas vezes os filhos recebem, só recebem, a lei do dar e do receber fica logo aqui desequilibrada, e recebem também um atestado de incapacidade, inconsciente, do tipo, tu sem mim não fazes nada. E não é isso que os jovens precisam. Eles querem ter conquistas. Eles precisam dessa conquista para se sentirem capazes de avançar na vida. E quando chegar a hora de dizer tchau aí, irem com um sorriso no rosto e não verem os pais tristes porque ele vai abandonar o ninho. Não, mas ficarem felizes porque cumpriram o seu papel, e aquilo que é importante passar é aquilo que os pais fazem pelos filhos, passar para que os filhos depois façam pelos netos, e assim sucessivamente. Porque quando os pais dão demais aos seus filhos, os filhos também ficam com uma sensação de dívida. E a verdade é que um filho não deve nada aos pais. Além disso, os pais não devem dar palpites para as escolhas dos filhos. A partir do momento em que eles são adultos, há uma quebra, cada adulto deve ser responsável por si mesmo. E responsável pelas suas escolhas. E ter a opção de poder fazer diferente daquilo da família de origem. No entanto, de onde é que vem aqui a preguiça? Quando existem pais demasiado exigentes, que o filho faz uma coisa e nunca está bem. Nunca está bem, está sempre errado. Tu fazes, mas não tá bem. O que é que o filho vai pensar? Vai pensar assim, olha, se eu faço e nunca está bem, mais vale estar quieto. É. Então mais vale estar quieto, porque nunca vou conseguir chegar ali à exigência que é-me colocada, então mais vale estar quieto. No meu canto, não faço nada e está tudo bem. E a preguiça dos filhos vem de muitos pais exigentes que sobem ali a régua de uma maneira que nunca está bom o suficiente. E por outro lado, os pais que não esperam que os filhos façam, ou que aqui as macro decisões não estão bem definidas, e então, se os filhos fazem pelos pais, os filhos não precisam de fazer. E mais uma vez, lá vem a preguiça. E depois uma queixa que realmente é completamente descabida. Porque aqui, indiretamente, a preguiça tem como base uma convenção que os pais têm, é que os filhos têm que lhes obedecer. Obedecer cegamente. Quando há esta obediência cega, só pode dar mau resultado. E isto é só uma evidência de que os pais não conhecem os filhos e a forma como o seu cérebro funciona, como funciona a sua forma de pensar, sentir e agir. E aqui a preguiça acontece. Porque uma forma saudável de gerir tudo isto é com macro decisões dos pais, que devem ter regras. O que é básico, a divisão de tarefas. E cada pessoa ficar responsável por fazer determinada coisa. E depois as microdecisões, que é o adolescente vai ficar com determinada tarefa, tem um prazo para cumprir, mas eu não vou estar a controlar se ele faz ou não faz, se está bem ou se não está bem, e temos que pensar que estamos em processo de aprendizagem. É simplesmente desumano esperar que uma criança ou um adolescente faça algo tão perfeito quanto um adulto faça. Então, quando a criança ou adolescente toma a iniciativa de fazer algo, nós vamos ver o que é que está, e o que puder ser melhorado, nós devemos dar essa possibilidade de melhorar na próxima vez. E dizer, olha, realmente isto está feito, parabéns, conseguiste fazer, mas amanhã podes melhorar aqui. E dar esta perspectiva de melhoria. Não como, tipo, não fizeste bem, não está bem, vou aqui remediar e fazer eu. Não, mas mostrar que
tudo se faz com passinhos, até nós. Todos nós, ali numa fase bem longínqua, por volta de um ano, nós não fazíamos as coisas bem, nós não começamos a andar logo bem. Nós começamos a gatinhar, depois começamos a caminhar assim meio desengonçados e a cair, a rir e a levantar. A mesma coisa se passa nesta fase. E se queremos de facto ter a colaboração dos adolescentes e não ter esta questão da preguiça aqui sempre em conta, é importante perceber como é que ele pensa, sente e age. E entende, e porque se ele pensa de uma determinada maneira, se ele não entende porque é que tem que fazer determinada coisa, ele não vai fazer. Se é aquele adolescente que não aceita uma ordem só porque sim, é porque ele tem necessidade de negociar e não estamos a dar essa oportunidade. Se não são vistas as necessidades dos filhos e é tudo visto só na ótica dos pais, estão aqui expectativas equivocadas. Não estamos a formar um ser humano da forma correta. E se não se oferece um ambiente favorável para que um filho desenvolva autonomia de acordo com a sua especificação de funcionamento do seu cérebro, e isto é visível no seu formato do corpo, nós vamos estar constantemente a fazê-lo ressentir as dores básicas que quer nós, quer eles sentimos, só que em diferentes intensidades, que ficou gravado no nosso corpo. E às vezes o que eu mais encontro em termos de conflitos é quando a mãe, por exemplo, é muito emotiva, o filho é mais racional. Se a mãe não explica de forma lógica ao filho o que é que pretende, e se vai só na base da emoção, ele não vai perceber. Não vai fazer sentido para ele. E aí está um conflito que os pais de risco riscado constantemente estão, porque estão sempre a fazer da mesma maneira. Porque aqui a frase de faz aos outros o que queres que te façam a ti está errada. Nós somos todos diferentes. E quando conhecemos exatamente como cada pessoa funciona, o pensar, o sentir e agir, nós conseguimos comunicar da forma correta. E a base de todos os relacionamentos é a comunicação. Por isso, se a comunicação falha, se a comunicação tem ruído, se a comunicação fica ali interrompida de alguma maneira, vai haver preguiça. É normal. Especialmente se vierem uns pais extremamente exigentes, que o que o filho faz nunca está bom, ou se em vez de pede ao filho, o filho não faz e vai lá e faz por ele, para o filho é igual. Ele vai preferir ficar dentro do quarto e nem falar com ninguém. Agora, quando há esta abertura, quando é dado este espaço, quando há macro e micro decisões, quando há uma organização e há tempo para conversar sobre as coisas, que é algo que parece que nos tempos que correm faltam, mas aqui eu volto à responsabilidade e às consequências atribuídas aos pais. Ter um filho foi escolha dos pais. Um filho não pede para nascer. E quando ele sente que, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto pode levar por caminhos muito perigosos. E cabe aos pais, de facto, quebrar este ciclo. Não é para trazer aqui nenhum tipo de drama, é a realidade. É a realidade que cada vez vemos. A pandemia veio apenas aflorar tudo isto e este direito é apenas para contribuir de uma forma mais saudável para este relacionamento ficar mais harmonioso. E vou dar agora uns 5 minutinhos para terminar este direito a quem quiser fazer alguma pergunta, ou então podem deixar para quem vir esta live gravada, podem comentar depois. A mensagem final que eu quero deixar é esta. Não vale a pena querermos moldar alguém, porque a forma de funcionar já foi moldada numa etapa em que não vale a pena nós tentarmos controlar sequer, desde a gestação até aos 5 anos. E a partir dos 7 é possível medir
controlar e oferecer um ambiente mais favorável para vivermos. Muitas vezes os pais também me dizem: ok, agora já te conheço o meu filho e eu. Ok, da mesma maneira é possível nós conhecermos exatamente como nós funcionamos a partir do formato de 6 partes do nosso corpo, e isso vai permitir conhecermos exatamente como pensamos, sentimos e agimos, e isso vai contar muito da nossa história. E o que podemos fazer é oferecer ambientes melhores. Não tem a ver com genética, mas a própria genética está provado que vai depender muito do ambiente em manifestar determinada situação, determinada característica. Então aqui é a possibilidade de oferecermos um ambiente mais saudável à afloração dos recursos que cada um tem em porções diferentes. Só para dar um exemplo muito rápido. Eu e a minha filha, ela tem atualmente 17 anos, nós chocávamos imenso só por uma questão muito simples. Uma das minhas maiores características é a minha capacidade de aguentar coisas difíceis. E ela não, é o que ela tem de menos. E eu exigia muitas vezes paciência e resiliência que ela não tinha e não estava a aproveitar as potencialidades que ela tinha de fazer as coisas perfeitas, bem feitas, e a capacidade dela liderar. A partir do momento que eu descobri e comecei a falar a linguagem dela, além disso que eu era muito mais emotiva e ela era muito mais racional, tudo mudou. É quase, nós temos o mesmo corpo, mas podemos estar na dor dos nossos traços ou no recurso. E aqui a única coisa que podemos mudar é o ambiente. Escolher melhores ambientes para nós. Então, aqui a reflexão que eu deixo tem a ver mesmo com isto. Quando o meu filho é desobediente, será que eu estou a olhar mais para a minha necessidade ou para a necessidade dele? Será que é a minha expectativa equivocada que está aqui a falar mais alto? Ou será que eu estou a pensar na necessidade dele, naquilo que ele precisa e naquilo que eu não estou sequer a aproveitar das capacidades que ele tem, simplesmente porque eu vivo as minhas próprias dores, não quero que ele as ressinta e nem estou a aproveitar os recursos. Por isso esta ferramenta de autoconhecimento e de cruzamento de formas de funcionar é tão efetiva. E em menos de 90 minutos há respostas que muitas vezes anos de terapia não dão. Então, deixo esta mensagem final de esperança, porque há aqui muita, muita esperança. Um beijinho enorme a quem viu a live até agora. Obrigada por terem assistido. Espero ter sido útil e até à próxima. Um beijinho para todos.